Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos conversar hoje sobre a microempresa. Então, conceituar a microempresa se torna mais complicado para quem não trabalha constantemente como nós, contadores, com estes conceitos como microempresa, empresa de pequeno porte, simples nacional, empresário individual, enfim. São vários conceitos aí para conseguir gravar todos se torna mais complicado. Então, para facilitar para você que é empresário, vamos conceituar hoje a microempresa. Logo vamos fazer outros vídeos explicando todos esses outros conceitos, tá? Primeiramente, vou convidá-lo a se inscrever no canal. Trazemos conteúdos como este toda semana de contabilidade, de empreendedorismo, para lhe ajudar aí nesta jornada aí que é o empreendedor, tá? Então vamos ao nosso tema, microempresa. O que é a microempresa? Primeiramente, vamos conceituar o Simples Nacional, porque conceituando de uma forma mais que eu consiga fazer você entender o que é o Simples Nacional, vai ficar mais fácil de nós explicar a microempresa, certo? Então, o que é o Simples Nacional? Ele é um regime de tributação, tá? Então, é um regime de tributação que veio com a intenção aí por parte do governo diminuir a burocracia, como na prática a gente sabe que é menos burocrático que os outros regimes de tributação, como lucro presumido, lucro real, enfim. E também veio com a finalidade de reduzir custos. Por que reduzir custos? Porque as porcentagens do Simples Nacional são mais baixas, então ele consegue aí reduzir custos sim em comparação com os outros regimes de tributação. Por que o Simples Nacional nasceu? Para fazer essa diminuição de burocracia e reduzir custos das pequenas empresas, que as microempresas e empresas de pequeno porte, tá? Então hoje nós vamos conceituar aqui a microempresa. Então agora vamos falar quais as empresas que se enquadram no Simples Nacional. Então se enquadram o microempreendedor individual, que é o nosso famoso MEI, né? A microempresa e a empresa de pequeno porte. Então, esses três portes de empresas, eles se enquadram no Simples Nacional, ou seja, eles podem optar por esse regime de tributação. Então, eu queria que você entendesse aqui que o Simples Nacional é um regime de tributação, é uma forma de tributar as empresas. Diferentemente, o MEI, a microempresa e a empresa de pequeno porte são portes de empresa, ou seja, são tamanhos de empresa. Agora vamos explicar. Então, o que é a microempresa? É o porte, é o tamanho da empresa. Então, se você falar que de uma microempresa, você sabe que essa microempresa ela vai ter um faturamento até 360 mil reais anuais, tá? Então, isso que é o conceito, as características da microempresa, mas agora vamos comentar melhor. Mas eu quero que você entenda que a microempresa, o MEI e a empresa de pequeno porte, são tamanhos da empresa, tá? Então aqui vamos falar da natureza jurídica, que é os tipos de empresas que se enquadram como microempresa. Então, microempresa é um tamanho de empresa, é um porte de empresa. E se enquadram como microempresa essas naturezas jurídicas aqui: sociedade empresária, sociedade simples, empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário, que é o empresário individual, certo? Então, sociedade, como o nome já diz, a sociedade empresária é uma sociedade entre duas ou mais pessoas. Quando é empresário individual, que é a empresa individual de responsabilidade limitada, ou o empresário, é uma pessoa apenas, tá? Então não vai ter sociedade, vai ser uma pessoa que vai estar investindo na sua empresa sozinho. Então, se você falar de microempresa, a natureza jurídica dela vai ser uma dessas quatro aqui. Aqui eu acho que você consegue entender melhor. Então, a microempresa é um porte de empresa, um tamanho de empresa, que a sua natureza jurídica, que vamos explicar cada uma dessas naturezas jurídicas nos próximos vídeos. Mas primeiro você consegue aqui entender
que são 4 naturezas jurídicas que podem ser do tamanho, ou seja, do porte da microempresa, tá? Então aqui, as características da microempresa, o que ela precisa ter para ser microempresa? A sua receita bruta é igual ou inferior, ou seja, até 360 mil reais de faturamento bruto anual. O que é o faturamento bruto anual? É todo o faturamento, emitiu todas as notas, independentemente das despesas, o seu faturamento é considerado a microempresa. Se o início das atividades for no meio do ano, lá em junho, julho, enfim, qualquer mês do ano, ele vai ser proporcional ao número de meses. Ou seja, divide esse 360 mil por 12, né? E esse resultado multiplica pela quantidade de mês, né? Se for 3 meses, multiplica por 3. E assim sucessivamente, qualquer quantidade de meses aí é a proporção aí da multiplicação, tá? Então, essas são as características da microempresa. Assim, eu trago de forma bem simples para que você consiga aí entender de fato o que é a microempresa, tá? É obrigado a optar pelo Simples Nacional? Não. A microempresa, todo mundo pensa que a microempresa, a empresa de pequeno porte, deve estar no Simples Nacional. Isso é uma escolha do empresário, ou seja, vai depender se vale a pena estar no Simples Nacional ou não. Normalmente, quando o empresário está iniciando suas atividades, que o faturamento ainda não é um faturamento alto, ele é baixo, normalmente vale a pena sim estar no Simples Nacional. Mas se o faturamento for aumentando, já se deve fazer uma análise e escolher a melhor forma de tributação. Quais são as formas de tributação? Hoje no Brasil nós temos 3, né, regimes de tributação, que é o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. O que difere do Simples Nacional, lucro presumido e lucro real? São várias questões, mas basicamente para você entender, o Simples Nacional ele vai tributar pela receita, faturamento, independentemente das despesas. Isso difere aí do lucro real. Mas vamos explicar melhor como funciona. Vou trazer tabelas para você entender quais são as diferenças maiores aí entre o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real, certo? Então, o empresário vai fazer uma comparação entre esses regimes tributários, levantando aí a situação da sua empresa. É claro que com o auxílio do seu contador de confiança e ver qual é o regime que vale mais a pena para sua empresa, tá? Então a questão aqui é que a microempresa não é obrigada a estar no Simples Nacional. Tem que fazer uma comparação, uma análise para ver qual regime escolher, tá? Então logo depois que você abre a empresa, você já solicita se vai se enquadrar no Simples ou não. E tem empresas que não podem nem optar pelo Simples Nacional, pelas suas atividades. Então, por isso se deve fazer uma análise, um levantamento das características da empresa e ver qual regime vale mais a pena para aquela empresa, certo? Então, tentei aqui explicar o que é a microempresa, que é um porte de empresa, já para facilitar aí, para você entender com mais facilidade, já expliquei o que é o regime do Simples Nacional. Vou trazer outros vídeos explicando com mais detalhes aí para você entender melhor. Então aqui você consegue fazer comparações, analisando aqui o que é e consegue entender que microempresa é o tamanho da empresa. Logo vamos fazer vídeos explicando todas as naturezas jurídicas das empresas. Então, se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal que você vai compreender muito mais, tá? Muito obrigado pela atenção e um abraço a todos.